os debates, encaminhamento dos trabalhos. Eu gostaria de passar a palavra ao Paulo Roberto para que, em seguida, você possa, efetivamente, nos brindar uma bela, grande reflexão vindo de Vossa Excelência, que é expert na área tributária. Com a palavra, Paulo Roberto. Paulo Roberto. Está nos ouvindo, Paulo Roberto? Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, não? Estamos ouvindo agora. Então, boa tarde, geral, a todos novamente. E é um prazer poder, nesse momento, estar atuando aqui como mediador dessa apresentação da nossa confreira Mary Elmer, que dispensa 100% qualquer tipo de apresentação, observação, pelo brilhantismo que ela tem dado em todos os momentos da sua atuação junto à academia, fora da academia, elevando o nome da academia nos mais longínquos rincões desse país. Então, é uma pessoa que realmente abrilhanta muito o nosso trabalho e com o qual temos muito orgulho, todos nós, sem dúvida alguma, de estarmos juntos nessa atividade. E, no respeito ao presidente Arlindo, mais uma vez, com mais essa iniciativa de trazer assuntos estratégicos para a decisão, para a discussão aqui no âmbito da academia, que não só faz com que todos nós fiquemos, assim, digamos assim, atualizados com relação aos principais assuntos do nosso país, como que possamos, de alguma forma, dar algum tipo de contribuição naquilo que está sendo dito e discutido, né? Então, confreira Mary Elmer, o microfone está aberto à sua disposição e para a sua apresentação, por gentileza. Obrigada, confrade, confreiras, confrades, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? E como eu estava colocando antes, eu acho que esse momento é um momento vital, é importante que a academia se posicione, né? Porque é uma Academia Nacional de Economia, é exatamente o palco, né, de mentes brilhantes com relação a questões econômicas e, no caso, tributárias, e essas medidas vão ter alto impacto sobre todos, a vida de todos, principalmente o bolso de todos e de todos os brasileiros, né? Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês, para que, não sei se já tiveram possibilidade de ler a proposta, né? Para que possa os confrades e confreiras me acompanharem, né? Então, a primeira questão que eu quero colocar para todos é que, na realidade, não existe reforma. Nós temos uma propaganda, aí não interessa qual o objetivo, se é eleitoreiro ou não é eleitoreiro, mas temos uma propaganda de que temos uma reforma tributária, está sendo feita uma reforma tributária fatiada, já foi a primeira parte, e agora é a segunda parte, que inclui RPJ, CSL, Imposto sobre a Renda Pessoa Física, mas, na realidade, nós temos apenas remendos, e remendos mal feitos, porque uma reforma seria uma reestruturação de todo o sistema tributário, e, na realidade, só foram feitos alguns remendos e não estão de boa qualidade. Só para alertá-los, nós temos uma tributação geral em 2021 de 34%, se for aprovada, vamos passar para 44,5%, lembrando que o outro projeto que já existe tramitando é uma CBS, que é a junção do PIS e do COFINS, que passaria para 12%. Então, a gente vai ter 44,5% sobre o lucro e mais 12% sobre o faturamento. Você vê que isso aí vai terminar em mais de 60%. Né? E aí, só para mostrar a incoerência, aí tem a primeira fase, que foi o PL 3887, a segunda fase, que é esse que nós estamos vendo, que é o PL 2337, e aí ele pretende, né, são os princípios da reforma: simplificação, menos custos, segurança jurídica transparente, redução de distorções, fim de privilégio, manutenção da carga tributária global, combate à sonegação, neutralidade das decisões econômicas, mais investimentos. Tudo que a gente quer e espera de uma reforma tributária, né? Então, os princípios estão corretos, mas eles são totalmente incoerentes com o que a gente tem lá.
Só alertando que essa manutenção da carga tributária global, carga tributária é o quê? É o imposto em relação ao PIB, né? Então, isso não significa o tributo que a gente está pagando, ela pode permanecer estável, mas mesmo assim tem um aumento brutal, como é esse caso. Então, ela passa a vigorar em 1 de 2022, só que a lei precisa ser aprovada até 31/12, né, por conta do princípio da anterioridade. Ela diz que vai simplificar, mas tem mais litígios, promessa do ministro da Economia de equilibrar e equalizar a pessoa jurídica com lucros na pessoa física, não é isso que acontece. Modernizar, aprimorar a tributação sobre aplicações, reduz as alíquotas. No projeto tem reduziria 2,5% pontos percentuais, mas na realidade já teve um substitutivo que disse que a alíquota ficaria em 5%. E em 2023, 2,5%. Isso aparentemente é bom, mas aí eu vou mostrar onde é que está a incoerência. No primeiro projeto, teria mais empresa obrigada a lucro real, mas isso o relator do substitutivo já deixou, já restringiu bastante, ou seja, antes você tinha empresas de imóveis, etc., que era obrigado a passar por lucro real, e hoje não. Hoje você continua tudo, só apenas a atividade de securitização que vai ficar obrigada ao lucro real. Ora, quem deixa de estar no lucro, quem está no lucro presumido que é mais favorável. Se ele deixa de estar e passa a ser obrigado ao lucro real, os custos dele, por serem pequenos, significa aumento de tributação. A tributação passa a ser trimestral, porque diz que reduz o tempo gasto para pagamento de imposto, reforça o caixa das empresas, favorece setores impactados. Nada disso é verdade, por quê? Porque na tributação trimestral, você já tem um imposto definitivo a cada trimestre, já tem que efetuar o pagamento diferentemente do sistema anual que você tem as antecipações que podem ser feitas, né? E os lucros e dividendos passam a ser tributados a 20% para arrecadar para a Bolsa Família, né? Aí você vê uma coisa absurda, porque o imposto não pode ter vinculação com nenhum gasto, né? As inconsistências que eu já começo a colocar. Redução da tabela de RPF, todo mundo ficou super satisfeito, só que quando ela foi atualizada menos que a inflação e afetada pelo limite que deixa de haver o desconto simplificado para todos e apenas quem ganha 40 mil reais anuais é que vai poder usar aquele desconto simplificado. E aí a justificativa foi absurda, estimula pedir nota fiscal. Ora, ninguém pede nota fiscal para bater no imposto sobre a renda, né? Mas isso aqui significa, hoje eu estava vendo uma live com o Everardo, e ele disse que fez os cálculos, que vamos ter apenas 7,20 centavos por mês, que vai reduzir com esse reajuste da tabela e mais esse limite do desconto simplificado. Aí, segundo ele lá, só dá para comprar 33 gramas de pão. Viola a isonomia e capacidade contributiva, porque o lucro deixa de ser isento, lucros de dividendos, mas vai ser isento até 20 mil reais da micro e pequena empresa que esteja naquele limite, né? Ou seja, se a pessoa for do lucro real ou lucro presumido, ela vai incidir os 20% sobre tudo, né? Inconstitucionalidade, tem uma lei ordinária revogando isenções, por exemplo, da micro e pequena empresa, que está na lei complementar, que está nos artigos 146 da Constituição. A pessoa física, vamos especificamente a alguns pontos. Aumenta o limite de isenção tabela progressiva de 2.500, né, de 2.500, e era 1.907. Então, isso aparentemente é bom, só que nós estamos desde 96 sem correção, e isso acontece que precisaria corrigir 115%, essa tabela ficaria 4 mil e poucos. Então, você vê que tem uma classe que está sendo corroída o salário por falta de reajuste da tabela. Mas aumentou 31%, mas aumentou. Isso aí vai implicar em 7,50 centavos ou 7,20 por conta dessa questão do limite de desconto simplificado na declaração. Então, quem tinha declaração que usava aquela apuração simplificada, né? Essa pessoa, se ganhar acima de 40 mil reais, não vai poder mais optar, obrigatoriamente vai para a declaração completa. Isso tem dois fatores, aumenta o tributo dela, como também
ela vai passar a ser complexa, porque ela vai ter que preencher todos os anexos, declaração de bens e etc. Teve uma coisa boa, a atualização dos bens imóveis, ou seja, que estão defasados desde 96, a pessoa vai poder atualizar e pagar o ganho de capital de 5%, né? Se os bens forem de origem ilícita, adquirido até 31/12/20. E isso será considerado acréscimo patrimonial. Ora, isso só é vantagem para quem tem um imóvel que pretende vender, porque se ele vender, o ganho de capital é 15, aí vale a pena. Então, você corrige a diferença entre custo e correção, você tributa 5, e quando for vender, você não tem ganho de capital nenhum, porque o seu bem está corrigido no valor de venda, né? E os lucros no exterior, a pessoa física controladora é disponibilizado na data do balanço, ou seja, diferentemente de quando for distribuído, hoje ele diretamente apurou lá no exterior, já tributa aqui. O IRPJ diz que busca simplificação, única periodicidade, ou seja, antes você tinha lucro presumido e arbitrado trimestral, e o lucro real podia ser anual ou trimestral, era uma opção. Hoje, foi extinto, hoje assim, para o ano que vem, né? Extingue o lucro real anual e ele tem que ser só o trimestral. Com certeza, o custo de cumprimento de apurar 4 balanços no ano e fechar vai ser mais oneroso, né? Aí, pelo menos, o limite de 30% não se aplica dentro do mesmo período, né? Então, porque senão você acabava com a pessoa, né? Porque hoje quem tem prejuízo durante o ano, sei lá, em junho, julho, etc., ele vai somando e para chegar em dezembro ele apurar no balanço final. Hoje, se aprovado isso aí, ele passa a ser trimestral e como existe o limite de 30% do prejuízo, só que pode ser 30% do lucro que pode ser compensado com prejuízos, ou seja, mesmo a empresa tendo 100% de prejuízo, ela ainda vai ter imposto a pagar, isso já existe hoje, né? Essa regra continua, mas em compensação, com o lucro trimestral, se não tivesse essa regra, ela seria bem pior. Por quê? Porque, no caso, você teria dentro do próprio ano já prejuízos limitados, mas dentro do próprio ano ficou assim. Aí ele pode compensar. As alíquotas de 2022, ela fica em 5%, se for aprovada o relatório lá do relator, se não, vai ficar 12,5% pelo projeto original. Em 2023, ela baixaria 5%, ficaria 10%, mas agora, com essa nova substitutiva, ficou 2,5%. E aí você diz, olha, então baixou, porque teremos ano que vem 10 do adicional mais 5. Baixou, mas aí vamos ver depois o que é que acontece. Não é simplesmente baixou, né? Aqui eu estou mostrando o país com tributação mais alta, o Brasil já tem a tributação comparada aos mais altos, está no 4º lugar, com 34% da carga tributária, né? Só pede para Comoros, Porto Rico, Malta, Guiné, Sudão, Chad. Você vê Estados Unidos, Bolívia, Chile, Dinamarca, todos têm uma carga tributária mais baixa, né? Então, nós temos uma carga tributária muito alta, não só para a gente, como em relação aos outros países, né? Aqui nós temos país com tributação mais baixa, veja, nós temos Reino Unido, Polônia com 19, Singapura com 17, Bulgária com 10, etc., Hungria. Então, você vê que realmente nós temos uma tributação já muito alta. E aí vem a primeira questão polêmica, né, que é a tributação de lucros e dividendos. Então, os lucros e dividendos distribuídos, pagos, vão ser pagos ou creditados. E creditados, eles estão dizendo que já é no próprio balanço da pessoa jurídica se disponibilizar, o que é um absurdo, inclusive fere o conceito de renda, que é a disponibilidade, né? Então, a micro pequena empresa, ela vai ter lucros distribuídos isentos até R$20 mil por mês, ou seja, se ela ganhar R$240 mil no ano, ela não tributa. A partir daí é que vai tributar 20%. Os outros todos tributam, tá? Então, lucro real, lucro presumido, etc., vai tributar os lucros acima de R$20 mil por mês. Quer dizer, os outros todos tributam de zero. E aí você vê a desigualdade. Esse aqui, 20 mil por mês, ele é isento. Já se você é do lucro presumido e tem um lucro de R$5 mil no mês, você vai pagar 20%. Então, você vê que tem uma distorção aí, né? Mas aí vem, se você tem mais de uma pessoa jurídica
MPE, certo? Se você já tem mais de uma, você vai ter que somar todas as micro e pequenas empresas, porque senão a pessoa sai abrindo microempresa. O conjunto dos pagamentos ligados a sócios, cônjuge, parentes e etc., vão também ser somados, companheiros, etc. Então, você vê que não adianta, se a mulher trabalhar, for sócia também, 20 mil não é para cada um, 20 mil é para o conjunto das pessoas ligadas. No caso de pessoa jurídica beneficiária MPE, compensa com IRFON. Tá? Tributação dos lucros e dividendos. Aí veja o que é que acontece. Ele não vai existir se o aumento de capital com lucros não tributa se nos 5 anos anteriores ou posteriores não houve nem devolução, nem nada. Né? Se houve extinção por dissolução e liquidação nos lucros que são devolvidos, tributa. A distribuição é obrigatória escrituração. Então, veja só, para a alíquota de 20%, tem que ter escrituração, qualquer que seja o regime, pessoas MPE, lucro presumido, lucro real. Se ele não tiver escrituração, os lucros não vão ser tributados a 20%. Tudo que for distribuído vai ser distribuído a 30%. Né? Aí vai ter essa tributação. Acrescenta hipótese de distribuição disfarçada de lucros, que essa é uma das grandes debates que existe hoje, que antes você, quando os lucros ficaram isentos, acabou, simplificou, porque tributava só na jurídica, a pessoa já recebia isento, e não precisava utilizar nenhum artifício como distribuição disfarçada de lucro, tipo pagar aluguel, pagar carro, etc. Mas, para evitar isso, o projeto trouxe que acrescenta hipótese de distribuição, alcança negócio com terceiro, empresas familiares, negócio lícito, pagamento de escola, plano de saúde, imóvel cedido, aluguel, transporte, etc. Né? Tudo isso passa a ser considerado como distribuição disfarçada de lucro. Então, se você considera pagar o lucro, sei lá, 10 para tributar menos e 10 você dá sobre outra forma de benefício, isso já é considerado como distribuição disfarçada de lucro. E aí, se era para simplificar, complicou, porque isso vai ter que ter uma fiscalização, que isso aqui se só apura em fiscalização pessoal. Né? Essas regras aplicam para o lucro real presumido arbitrário, micro e pequena empresa. Lucros e dividendos distribuídos com valor de bens, tá? Ou direitos, já tem que tributar pelo valor do mercado, ou seja, hoje é uma opção, se você quiser distribuir através de bem, você faz valor de mercado ou você faz pelo custo e adia o ganho de capital. Aqui não, aqui você já vai estar fazendo nesse momento pelo valor de mercado. Ainda com relação a IRPJ, a gente tem a questão da devolução de capitais em direito, aquilo que eu estava falando, né? E hoje pode ser opcional, só que com o projeto ela é obrigatória a ser valor de mercado. Pagamentos baseados em ações acrescentam hipótese de não dedução, e aí vem a seguinte questão, lucros tributados a 20% e aplicações financeiras, fundo de investimentos, 15%, uniformizou para tudo. Antes você tinha tributação de 15%, 22%, etc., de acordo com o tempo da aplicação. Hoje, não. Isso vai estimular o mercado rápido, né? Como também vai a pessoa, ao invés de ter lucro na empresa, no capital produtivo, ela vai preferir ter aplicação no mercado, que é tributado, porque também o juros sobre capital próprio foi extinto, que é o que eu vou falar já. Né? Aí vem o seguinte, renda fixa e renda variável, que é a líquida de 15%, hoje você tem aplicações até 180 dias, 22,5%, né? 15% só se você ficar 720 dias aplicado. Com esse projeto, não, independentemente do tempo de aplicação, ficará tudo 15%. Presumido real ou arbitrado, o ganho líquido em bolsa integra a declaração, a perda de um trimestre só deduz com ganhos do trimestre seguinte. Juros sobre capital próprio foi outra coisa que está acabando, né? E isso aí eu me lembro que eu estava na Receita Federal, tanto em 94, quanto a Everardo fez, aquela questão de isentar lucros e dividendos, que existe 3 formas de tributar, a pessoa jurídica e o sócio, né? Tudo na jurídica, isento na física, tributa parte na jurídica, parte na física, ou você tributa tudo na física. Isso é simplicidade, por quê? Porque, na realidade, a pessoa jurídica não existe. A pessoa jurídica ela é composta dos sócios, né? Dos donos, dos cotistas, etc. E
eles que são os donos vão ser tributados duas vezes, tanto na jurídica como agora na física, na jurídica com a alíquota alta, que quando soma com a outra, a gente vai ver que fica bem mais alto. E o JCP, quando a pessoa deixava o capital dentro da empresa e não retirava, e fazia como se fosse um empréstimo, ele tinha direito a um juro sobre capital próprio, e era dedutível na pessoa jurídica, mas tributava a 15% na pessoa física. Acaba essa dedutibilidade. Ou seja, se quiser distribuir juros sobre capital próprio, o que é que acontece? Ela vai tributar duas vezes, tanto na jurídica quanto na física, quando a física receber. Então, isso aqui é outra coisa que acresce também a possibilidade de aumento do imposto, né? E a CSL quase ninguém está falando, mas ela também vai ter um aumento, não de alíquota, ela permanece a mesma alíquota de 9%, mas ele uniformiza a base de cálculo da CSL e do IRPJ, ou seja, tudo que é vedado, deduzido do IRPJ hoje, vai passar para a CSL. Não, e aí, o interessante, não estende os incentivos e benefícios fiscais do IRPJ para a CSL, né? E várias regras de vedação de dedução do IRPJ passam a ser aplicadas. Então, se veda despesa no IRPJ, veda aqui. Um exemplo claro de um aumento que vai haver é veda a dedução do JCP, porque se ele deduzia juros sobre capital próprio da pessoa jurídica, ele deduzia também do imposto sobre a renda, ele deduzia da CSL. Quando ele veda essa dedução, aumentou indiretamente, porque aumentou a base de cálculo da CSL, né? Então, aumenta o imposto sobre a renda e aumenta a CSL. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de que a alíquota de 5%, como está no substitutivo. Veja, o relator disse que tinha feito um substitutivo maravilhoso. Então, baixando a alíquota para 5%, né? Mais 10% do adicional fica 15%. Mais 9% de CSL, então vamos ficar com 24,5% de CSL, indo 22, 21,5% em 2023. Quando você somar os 20% do lucro e dividendo, que é sobre a mesma base, você vai ter uma tributação que hoje é 34%, passa para 44,5%, e no ano que vem 41,5%. Então, é um aumento brutal, por quê? Porque quem é a pessoa jurídica são as pessoas físicas dos sócios, dos cotistas, etc. Então, você veja que absurdo. Comparando a isso, você ainda tem a CBS. A CBS, do jeito que está, né? O outro projeto, ela diz que todo mundo vai pagar uma alíquota de 12%, salvo bancos, né? Que vão pagar 5%, que é outro projeto que já está tramitando, que era a fase 1 da reforma fatiada. E aí veja a seguinte questão. Você tem 44,5% de imposto sobre a renda e CSL. E você vai ter mais 12% de CBS. Só que 12% é maior porque é sobre o faturamento. Esse aqui é sobre o lucro, né? Então, não é simplesmente somar e dizer que dá 54%, porque não é. Ela vai dar bem mais, porque é sobre o faturamento. Então, imagina uma empresa hoje do lucro presumido que pagava PIS e COFINS a 3,65%, vai aumentar para 12%, né? E pagava de imposto sobre a renda, né? Ela pagava 15 com 10, 25, ela pagava 34. Agora ela vai pagar menos imposto sobre a renda, mas quando botar a tributação lucro e dividendos, ela passa a pagar 44. Então, houve um aumento de 10%, fora o que 12% de PIS/COFINS, que passou a ser chamado CSL. Então, você veja que é um aumento brutal, disfarçado com a propaganda de que está sendo feita uma coisa boa para todo mundo, porque corrigiu a tabela do imposto, a tabela da pessoa física, né? Que eu já mostrei que, na realidade, não houve uma correção. Então, as minhas conclusões são um momento inadequado, não temos uma verdadeira reforma, temos um remendo mal feito. O sistema tributário tem que ser visto como todo, então, veja, não adianta ver uma parte e outra, porque quando a gente junta a CBS do projeto que está tramitando, se passasse, junto com esse do imposto sobre a renda, você vai ter uma tributação absurda, né? Então, ela aumenta tributo, aumenta a complexidade para a pessoa física que deixa de ter simplificado, declaração simplificada, vai ter que fazer complexo. Com isso, ela aumenta o imposto sobre a renda também da pessoa física, né? A pessoa jurídica tributa como pessoa jurídica e tributa como dividendos, isso também vai ser mais complexo, né? Aumenta a litigiosidade com tudo isso aí, inclusive com distribuição disfarçada de lucro, que hoje nós já temos
quase 5 trilhões de reais em questões sendo discutidas no judiciário, questões tributárias, né? Que são mais de 32 milhões de processos, e essa reforma que era para simplificar, ela vai piorar, né? Privilegia o capital especulativo, a alíquota de 15%, em detrimento do capital produtivo, ou seja, distribuição sobre lucro, dividendos e juros sobre capital próprio. Então, você é melhor pegar seu dinheiro e investir isso no mercado de capitais, você vai pagar só 15% e não os 44%, mais os 12%. Né? Retroatividade é uma coisa absurda. Os lucros serão isentos até os pagos até agora. Então, se você tem lucro de outros anos, tem que pagar agora em dezembro, porque se deixar para pagar no que vem, você já vai ter a nova tributação. Como os juros sobre capital próprio também, você tem que pagar agora, porque se for ano que vem, já não é mais dedutível. Então, você vê que isso também fere outra regra da tributação, que é a retroatividade. Toda vez que você mexer em lucros dividendos, você garantiu, não, os do passado, independentemente de quando forem distribuídos, tributo. E aí você vê o seguinte, com essa retroatividade, eles vai ter que ter vai haver uma saída de lucros, né? Então, os lucros acumulados que estavam lá vão ser distribuídos de imediato para evitar que ano que vem sejam distribuídos os lucros de anos anteriores. Com isso, hoje a Vera estava até dizendo que essa proposta ela conseguiu uma coisa inédita. Desagradou todo mundo. Então, hoje você tem junto todos os contribuintes, né? De todas as atividades, e também tem estados e municípios que sempre eram a favor das reformas, porque iam arrecadar mais. Mas veja o que é que acontece. Quando você baixa o imposto sobre a renda, você está tirando a parte que é distribuída, está baixando dos estados e municípios. Então, os estados e municípios vão ter uma perda muito grande, inclusive já fizeram o documento, tudo, dizendo que o governo quer fazer benesses, quer financiar Bolsa Família, com esses valores que vão ser arrecadados, etc., mas, na realidade, ele está tirando os benefícios dos estados e municípios. Quem está pagando tudo são os estados e municípios. Vamos ter um aumento indireto da CSL, né? E aí vamos ter uma retirada de recursos da empresa com tributação, lucros e dividendos paga a partir de 92 e vedação do JCP, ou seja, vai ter que pagar tudo esse ano, porque ano que vem você já tem tributação, né? E distribuição dos lucros sem escrituração tributa lucros com 30%. Então, obriga efetivamente a escrituração completa para todas as empresas, lucro real presumido, arbitrado, micro e pequena empresa, porque se verificar que teve lucro que não tinha sido apurado com base em escrituração, vai ser tributado a 30%. Né? Ou seja, é pior isso aqui do que antes que eles tributavam como salário. E eu chego até a colocar que hoje, dependendo se tudo for aprovado, no próximo ano, profissional liberais, etc., é melhor abrir pessoas físicas que vão ser tributadas a 27,5%, com direito a livro caixa, tudinho, porque lucro e dividendo vai ser 20% sem deduzir nada da pessoa física. Né? E vai ser melhor você ter uma pessoa física do que ter uma pessoa jurídica. Então, é preciso que a gente analise, né? e veja se é isso que a gente quer, se é isso que a gente está pretendendo que seja aprovado no Brasil, né? Então, fica aí essa apresentação sintética para que vocês analisem, se seria o caso, as entidades todas estão se manifestando, para ver se com isso a gente gera um movimento para que possa esclarecer a população primeiramente e junto aos governantes, que eles possam realmente enxergar o que está acontecendo, porque ainda por cima, se quer aumentar de qualquer jeito, diga que está querendo aumentar de qualquer jeito, e não fique disfarçando que está fazendo um bem e não está. Nada do que está sendo prometido está sendo entregue. Obrigada, fico aí aberta para discussões com frades, com freiras. Melri, então, eu vou começar, então, para a gente fazer as perguntas. Olha, primeiro, parabenizá-la pela belíssima apresentação, pelo enfoque, pelos aspectos pontuais muito bem sinalizados. Realmente é uma reforma complexa, porém, no atual momento, o que eu vejo que é o ponto focal, que é a simplificação do processo tributário, ou seja,
melhoria desse processo fiscalizatório e também a redução da carga em si em relação ao PIB, que hoje eu não sei se está 33% ou 34% do PIB, não me lembro bem. 34. Né? Então, como é que eu olho a reforma tributária? Eu vejo em 3 aspectos. O primeiro aspecto é sobre a renda, depois sobre o patrimônio e o consumo, dividido em 3 vertentes. E na relação da tributação, eu acho que o primeiro momento, antes de você trabalhar com a receita tributária da União, de maneira geral, União, Estado, município, é olhar os gastos, porque não existe um orçamento, a Lei 4.320, me parece, não lembro agora, você gastar mais do que arrecada. Tem que caber, na minha época, eu tive também dentro da área pública, que eu fui diretor financeiro aqui no Rio de Janeiro, da prefeitura, e eu me lembro que a gente discutia muito, tem um caixotinho, tem que estar ali dentro, as despesas tem que caber dentro do orçamento, separando, logicamente, o que é as despesas correntes, ou seja, separando a despesa de capital, ou seja, então a despesa não pode ser maior que a receita. Isso é o primeiro, e está acontecendo que tu vai fazer já um orçamento já com 170 bilhões de déficit primário. É um absurdo isso, entendeu? Não tem lastro, você já entra pedalando, entendeu? Então, o que tem que fazer no primeiro momento é a redução do gasto, ou seja, quanto está se disposto a gastar, ou seja, e o gasto aí, quando eu estava na prefeitura, eu tinha um processo de orçamento, junto com uma demais colegas, que eu dividia, a nossa divisão era gasto pessoal, custeio e separado investimento, entendeu? E aí você faz uma administração tranquila. Logicamente, quando você faz a projeção da receita, logicamente que a gente sabe que tem uma reserva técnica, que a despesa você projeta e a receita você projeta, a despesa você fixa. Então, logicamente, dentro do contexto tributário, tem uma reserva técnica ali que você sempre projeta mais e fixa menos, que é a garantia de você ter questão contingencial de problemas quando acontece, tal. Isso é um modelo. Mas o que eu fico assim perplexo é em relação do aumento dos gastos. Se você verificar ao longo do período os gastos públicos, ele está aumentando brutalmente, só vem aumentando os gastos. Então, vai chegar uma hora que você não consegue mais ter uma carga tributária de aumentar de 34 para 40, porque você, mesmo assim, você nos dá os benefícios. Se você quer virar um país nórdico, trabalhar com 40% de carga tributária, então você tem que dar os benefícios iguais, ou seja, tem que ter benefícios sociais inerente a essa tributação. Então, tem assim, um aspecto também técnico que deveria o projeto ser separado. Primeiro, vamos trabalhar na reforma em relação à renda. O segundo modo é o patrimônio. E depois você vê o consumo, principalmente, porque esse CBS, 12%, vai ser uma pedrada, entendeu? E na distribuição, indústria, comércio, o serviço tem uma preponderância muito grande. Então, realmente, esse modelo ele precisa ser discutido. E tem a grande discussão do mercado financeiro, que é a tributação de dividendos. Logicamente, tem a relação de custos-benefícios. É uma discussão que eu sei que o dividendos, em dado momento, é um ganho de capital, né? Você está buscando um benefício no aspecto financeiro, porém, por outro lado, tem que haver também um balanço em relação a isso, porque senão a Bolsa de Valor, daqui a pouco, que 80% que tem de investimento na Bolsa é mercado internacional. O capital não tem pátria. Você vê que é o mercado internacional. Volatilidade no mercado, onde, em primeiro lugar, tirar dinheiro, tira logo do Brasil, porque o risco é muito grande. Ninguém fala que tem uma dívida interna de 5 trilhões e 400 bilhões de reais de dívida interna, lastreada em título público, que, em dado momento, o investidor começa a aumentar o risco. Por quê? Ele está botando dinheiro e pode ganhar uma moratória em dado momento, como aconteceu na época do Collor, não ter dinheiro para pagar. E aí ele vê, em dado momento, vão fazer um parcelamento para te pagar no teu investimento do Selic, aí taxa Selic, está no mercado. Então, esse risco também da dívida interna, não vejo quase comentário nenhum. Isso tem um efeito tributário também, ou seja, como é que você vai pagar isso? Ou você tem a receita e a despesa. Se você não tem receita, como é que você paga a dívida? Você dá o calote, como é que você vai pagar essa dívida?
E uma outra coisa também, e dentro da carga tributária, que eu acho que, na minha época, que eu estava vendo, muito mal trabalhada, é a questão da inadimplência. Tem bilhões de reais na inadimplência que não se consegue pegar de volta, como também subsídios, subvenções, que são um negócio assim astronômico. Então, primeiro, a minha visão, olhar o aspecto da receita em relação à subvenção, subsídios e demais penduricais. Vamos olhar essa estrutura realmente para você aumentar a receita compatível. E o terceiro, olhar a questão da despesa dentro do segmento separado, o que é pessoal, o que é custeio, olhando os três poderes de uma maneira geral, entendeu? Porque hoje tem limitações, mas, no exemplo, o judiciário não observa isso em dado momento. O gasto ele é muito maior em relação ao que está fixado por lei. Exemplo, hoje tem uma legislação, né, do Supremo que fala em 39 mil, tal, mais ou menos assim, de cabeça não estou com o número fechado. Então, tem que haver uma equidade em relação a isso. Então, eu vejo uma desinformação nessa reforma. Eu acho que realmente concordo plenamente com as pegadinhas e também com o aumento disfarçado da arrecadação e vejo pouca atuação na redução dos gastos. Esse problema do gasto é muito importante, que tem que ser equalizado, ou seja, o orçamento não pode ser aprovado com déficit primário. Eu nunca vi isso, você aprovar um orçamento, gasto maior que a receita. É um absurdo isso, vai se pedalando. Ou seja, então, vai chegar um momento que vai ter muita dificuldade em relação a essa equalização, porque tu tem, do outro lado, uma dívida interna brutal, que eu não sei como é que isso vai ser pago, eu estou vendo para frente um grande calote. Você tem, por outro lado, que você tem os três poderes sem uma equidade em termos de gastos, ou seja, cada um tem uma forma de olhar o gasto, e veja uma fome tributária de aumento de impostos. Quando eu falo imposto, falo de maneira geral, talvez me referi mal. Vamos falar em tributos, imposto, taxa e contribuições de melhoria. Vou chamar de uma maneira tributos, talvez eu me expressei mal. Mas eu acho que essa é uma bela discussão que a Mary está trazendo, e esse projeto ele não mexe no cerne do problema. Está fazendo aí apenas alguns arranjos. E eu não sei se dividendos, tributar dividendo, compensa em relação para pagar uma Bolsa Família, a relação, você fazer tributo em relação à despesa, eu nunca vi isso. Então, eu acho que isso tem que ser rediscutido. Eu acho que o caminho tributário ele é muito assim perigoso nesse segmento, porque vai se perpetuando. Chega um momento que você não consegue mais reduzir o gasto, e porque ele se torna estrutural, está dentro da estrutura. Então, a minha visão, primeiro, é discutir primeiro uma reforma administrativa. Segundo, entrar com a reforma tributária ampliada, olhando o que vai tributar de patrimônio, o que vai tributar de renda, o que vai tributar de consumo, que tem que haver uma harmonia de pagamento de impostos em relação a quem ganha mais e quem ganha menos. Eu não sou contra a Bolsa Família, não é isso. Eu acho que tem que ser realmente dar condições para a base da pirâmide. Exemplo, ontem eu vi uma palestra do colega, ele falando da economia das favelas. Então, ele estava explicando, quando ele está muito envolvido com isso, como é que a renda, existe um PIB ali, sim, mas só tem que é PIB dinheiro físico, funcionamento, o pequeno empresário, ou seja, o microempresário no Brasil, o pequeno, ou seja, isso que tem que ser olhado também. Essa carga tem que facilitar o cara arrumar emprego. 14 milhões de desempregados é muita coisa. Então, tem que facilitar as MEIs, sim, facilitar a MEI da favela, ou seja, a base da pirâmide em si, ela tem que ser olhada e não só para cima. Isso é muito importante. É chamado distribuição de renda. Tem que haver essa visão. E o que eu vejo muito em relação aos políticos no Congresso é facilidade de arrecadação, ou seja, para financiar gastos. Não existe criar imposto para financiar gastos. Eu nunca vi isso. Pode ser, não sou advogado, eu apenas estudo, gosto do assunto, participei muito como economista e contador, gosto, olho, mas eu acho hoje aquela lei 4.320 do orçamento é uma piada, né? Cada hora você vê a forma de uma brincadeira que quem já foi do passado olhava, aí então, olha, tem alguma coisa errada. Eu não estou na ativa, né? Me aposentei agora da Petrobras,
e como consultor de governança, mas cheguei lá a discutir, logicamente, olhando a questão das estatais também, separando, né? Mas uma tem renda, outra não tem. Poxa, como é que temos que equalizar isso? Ou seja, essa questão do dividendo é controlada e coligada, não tem sentido também, isso aí está dentro do conjunto. Agora, tem que haver uma harmonia, porque os advogados tributaristas têm sempre soluções para evitar a carga tributária, que é o chamado planejamento tributário. Eu converso com alguns, já vi de ficar rindo de vez em quando. As pegadinhas. Pô, será que a Receita não está vendo isso? E por quê? Agora, o empresário, coitado, no final, ele fica perdido porque ele tem um custo administrativo muito grande, ele erra, muitas vezes vende facilidade, né? Vende dificuldade para vender facilidade, ele fica numa situação muito difícil. Ele não quer sonegar imposto, ele quer pagar, mas de uma forma justa e fácil de pagar. Hoje, a nossa receita, nosso imposto de renda, muitas vezes é complicado, entendeu? Tem complicação, muita legislação, e a pessoa não, vamos dizer assim, ligada à matéria, tem muita dificuldade. Então, eu me estendi um pouquinho, peço desculpa, queria parabenizá-la, Mary, eu acho que a abordagem foi muito rica, foi muito pontual, foi muito assim, esclarecedora. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu abro as palavras aos colegas. Obrigado. Obrigado, doutor Arlindo. O Paulo também, querido. Desculpe, Paulo. Obrigado, Paulo. Deixa eu só dizer uma coisa, Edson. Estou aí já furando o protocolo. Pode falar, Você tem toda a razão, eu sempre digo que a gente teria que ter reforma administrativa. O projeto que a gente tem hoje tramitando lá é super tímido, não mexe em nada de passado, em privilégio de ninguém, e só para o futuro, reduzindo algumas carreiras, etc. Então, não vai resolver. Orçamento, você tem razão, está lá sendo votado, ninguém nem toma conhecimento, né? Então, é claro que estamos no momento de ter gastos públicos por conta da pandemia, é um momento atípico, né? Mas essa questão do déficit público só tem duas soluções, ou se paga agora aumentando imposto, ou transfere para o futuro para o povo pagar, né, para os nossos assessores. Então, é uma questão intricada. Mas o que eu posso lhe dizer é que é um momento inadequado de aumentar tributo por conta da pandemia. As empresas estão fechando, perdendo postos de trabalho e, além de tudo, vão ser castigadas com aumento. As que conseguirem sobreviver vão ser castigadas com aumento. Então, realmente é um momento de toda a sociedade se posicionar que chega de tributo. Né? Frade Marco Polo, sua palavra. Marco Polo, gostaria de se manifestar? Olha, a minha manifestação é muito curta e pequena. Eu, em primeiro lugar, parabenizar mesmo, com toda a veemência, a postura e a apresentação da nossa confreira. Ela é perfeita em gênero, número e grau. Eu vou um pouquinho mais além. Eu estou chegando perto dos meus 80 anos e venho de uma família de empresários e sou empresário desde os 14 anos de idade. Ou seja, já dei a minha contribuição que eu tinha que dar. O que me cansa é que eu vejo se repetir, entra ano e sai ano, as mesmas punições ao empresário e ao capital de trabalho. Estou realmente chegando a um cansaço disso, sabe? O que a nossa confreira colocou é, mais uma vez, se tampar o sol com a peneira. E, como disse o nosso Edson Cordeiro, o nosso confrade, não se mexe e nunca se mexeu. E não vai ser a primeira vez que eu falo isso, nos gastos públicos. Nada foi feito desde que eu me entendo como empresário. Nada.
Nunca vi uma redução, nunca vi um combate a gastos públicos excessivos. E eu vou dizer mais, me desculpem aos amigos confrades e confreiras, vergonhosos, gastos vergonhosos, jogando nas costas de quem produz e de quem trabalha. Então, amigos, eu não gostaria de continuar, mas estou cansado, cansei. Não vejo como isso possa ser modificado. Desculpem, mas é o que eu acho. Visando esse cenário, justamente as colocações que foram feitas pelo nosso ilustre palestrante está dentro de um cenário bem negativo. E quando é citado 74 de carga tributária, no ranking de 4 lugares no mundo inteiro, é um aspecto que me parece aí muito, mas muito sério, principalmente de respeito ao chamado custo do Brasil. E aproveitando, inclusive, as palavras do nosso confrade Marco Polo, da área empresarial de comércio exterior. Porque, uma vez que esse custo do Brasil é afetado, e o comércio exterior, logicamente, importação e exportação, isso aí tem, sem dúvida alguma, o quê? Um reflexo na nossa balança comercial. Correto? Então, essa reforma, pelo que eu vi, ela atinge pessoa física, gravemente, pessoa jurídica também. E aí, então, vai a pergunta: a quem interessa essa reforma definitivamente? Já que prejudica a todos, não traz benefício para ninguém? Existe, em alguma forma, digamos, de erros que foram aqui colocados, os equívocos que foram colocados, serem corrigidos? Ou não? Essa é uma pergunta que eu também gostaria para o milionário. Principalmente para a nossa palestrante. Eu gostaria de dizer o seguinte: na realidade, esse projeto interessa para aumentar a arrecadação, ou seja, é uma forma de disfarçar que está se aumentando tributo para arrecadar mais, e arrecadar mais, no caso, a União, né? E não os estados e municípios que estão sendo garfados. Tem uma coisa aí, eu fui da Receita Federal durante 27 anos, né? E havia um conformismo lá contra pessoas que abriam pessoa jurídica. A pejotização, que o Supremo já disse que é constitucional, etc. Eles diziam: ora, a gente paga imposto como assalariado 27,5%, e as pessoas que têm empresa pagam lucro zero. Só que eles esquecem o quê? O risco do empresário. Pandemia, todo mundo fechou, não faturar, não tem 13º, não tem férias, não tem aposentadoria, não tem FGTS, não tem nada, né? E tem um risco, porque todo funcionário público ficou ganhando, com todo respeito por eles, inclusive na área judiciária, tem juiz que ainda não voltou a trabalhar por causa da pandemia. Outro dia eu tive um caso interessantíssimo, né? Todo mundo tem que trabalhar porque tem que ganhar dinheiro, aí corre o risco da pandemia, o funcionário público não. Aí, outro dia, eu tive que despachar um processo com a juíza, e era um despacho virtual. Ela estava na casa dela, mas eu tive que ir ao fórum para despachar do computador do fórum. Eu achei a coisa mais curiosa, né? Porque se é virtual, eu estou virtual na minha casa, ela na dela. Mas não, ela estava na casa dela protegida, e eu tive que ir despachar o processo pelo computador do fórum, né? Então, você vê, com todo respeito aos magistrados, mas todo mundo está no mesmo barco, né, da pandemia, né? E aí essa questão de lucros e dividendos é uma raiva, é um discurso antigo. Hoje mesmo eu estava também nessa live se dizendo, né, que é uma vingança de querer realmente se vingar, porque quem está na lucro e dividendo, esquecem eles que, por exemplo, uma pessoa que tem um amigo pequena empresa, ele é o empregado dele, né? Então, o que ele recebe, a empresa dele, se falir, ele se acaba, não tem nada. E ele é a empresa, só que está na ficção da pessoa jurídica para tirar nota fiscal, para vender para empresas, porque é necessário. Nesse caso, eu acho que hoje é melhor ir para a pessoa física e dificultar. Então, você vê como é perverso, né? Que questões tão
corporativas, questões tão pequenas, orientem um projeto do que seja reforma tributária. Eles sempre quiseram fazer isso, né? Inclusive, Everardo Maciel, que estava hoje na live, que é nosso confrade, ele confirmou, para não dizer que só sou eu que sou despeitada, né? Que eu não sou aposentada porque saí, não tinha tempo e não tinha idade para aposentadoria, né? Então, não se trata disso, se trata de corrigir uma distorção, né? Então, tem solução, tem que haver, né? E aí, já pegando o gancho também, Marco Polo está muito bem para 80 anos, nem parece, né? Super jovem, mas deixa eu dizer uma coisa, se a gente se calar, é que vai ficar pior, né? Então, eu sou a favor de tomar posicionamentos, dou palestra, hoje mesmo, essa semana mesmo, tem umas 3 sobre esse tema, no sentido de fazer as pessoas saberem o que está acontecendo, de informar, porque nem a imprensa sabe. Não estão querendo porque são os advogados que não querem que aprove lucros e dividendos. Não existe pessoa jurídica e pessoa física. Existe uma pessoa que paga tributo, que é a jurídica hoje. Se vai botar para ser nas duas, vamos botar uma coisa adequada, né? E não como está hoje, 24% aqui, mais 20% aqui, vamos ter 44%, porque não, o que é interessante, que ele diz, não, imposto sobre a renda, sim, mas tem imposto sobre a renda, CSL, vem CBS, tem PIS/COFINS, e veja, dos lucros e dividendos você não vai poder deduzir nada, não pode deduzir imposto que você paga, IPVA, IPTU, etc., então, temos várias distorções. Agora, é um país que precisa arrecadar e a solução seria rever o tamanho do país, que é inchado, tem muito privilégio, muito desgaste, muito desvio, etc. E isso ninguém realmente se propõe a corrigir. Mas eu ainda sou a favor de o que fazer é a gente se posicionar cada vez mais para esclarecer, dar entrevistas, para que as pessoas fiquem tomando conhecimento e em algum momento se incomoda. Eu até fico brincando assim, quem gosta dessa reforma, eu espero que ela não passe, mas se passar, eu quero encontrar no próximo ano e dizer, e aí, está gostando? Porque realmente as pessoas não notam de primeira mão o que é que está acontecendo. E aí eu acho que é isso que a gente tem que esclarecer como academia. Obrigada, colegas. Alguém mais? Agora estão te ouvindo. Obrigada, confrade. Primeiro, também gostaria muito de parabenizar a nossa confreira, Mary Elbe, agradecer, né, pela apresentação, que, além de tudo, eu acho que é assim, muito importante essa questão pontual, né, de buscar realmente quais são os pontos críticos da reforma que estão sendo propostas. Eu acho que essa questão tributária é uma questão bem complexa, como você mesmo colocou, e ela tem muitos lados, tem muitos interesses, a forma como impacta o interesse do governo do governo estadual, do governo municipal, cada qual com seus interesses. Então, é uma questão muito complexa e que veio acumulando ao longo do tempo muita distorção. Então, uma coisa que eu acho importante, concordo plenamente com essa ideia que você tanto enfatizou na sua fala da importância de levar essa informação, de trazer esse debate, de buscar orientar, de buscar alertar as pessoas, porque acho que o maior problema que eu vejo é uma dificuldade em ter um diagnóstico completo de como é que hoje está estruturado o nosso sistema tributário. É um sistema que, ao longo do tempo, as coisas vieram se somando, tem distorção em cima de distorção. Então, acho que assim, a falta de um diagnóstico mais completo, ela induz propostas como essa que a gente está vendo, que não é a primeira vez que a gente vê uma proposta dessa. Eu, particularmente, não estou acompanhando essa proposta, não tenho acompanhado, mas o pouco que eu tenho lido, eu vejo que ela realmente não está agradando, não agrada nem a gregos nem a troianos, como muito bem colocado, não agradou a ninguém. Então, acho que nós precisamos, sim, nos debruçar mais e nos manifestar, participar, entender melhor o que está acontecendo. Agora, eu quero dizer o seguinte, como funcionária pública, eu estou trabalhando na pandemia, inclusive alternando presencialmente em casa também, mas também não sou magistrada, então
Mas só uma brincadeira. Não, Eu acho que... com todo respeito, colega, é porque tem Claro. juiz que sumiu, tem juiz que sumiu aí. É verdade. Não, eu acho que assim, é mais um retrato dessas distorções que a gente vê, porque o que a gente vê na realidade é que, embora também parte do que o confrade Edson estava colocando, eu acho que nós temos muitos funcionários públicos, temos que pensar na questão do gasto, temos que pensar, mas a grande maioria dos funcionários públicos, eles ganham, né? Por isso o pessoal que trabalha no executivo, nas áreas da saúde, até da segurança, da educação, eles ganham muito menos, né? Ganham muito, a média salarial está muito abaixo de uma média salarial de servidores, por exemplo, do sistema de justiça. Então, isso e principalmente dos magistrados, quer dizer, a gente tem uma série de para serem enfrentados, mas eu acho que se a gente também quiser resolver o Brasil inteiro, a gente não vai para lugar nenhum. O importante é encarar essa proposta e tentar lidar com ela, fazer os comentários, se posicionar. Eu anotei aqui algumas coisas, eu fiquei também curiosa com relação a essa questão da tributação dos países, porque me chama muita atenção que o Reino Unido esteja em último lugar. Será que isso... Que escala é essa? Fiquei curiosa. Está sem som. Está sem som, confere. Veja, não é que ele esteja em último lugar, tá? Ele está aqui, só alguns países que foram aferidos, né? Se você ver aqui, só dentro de 10 países, tanto o cargo mais baixo. Só foram os 10 primeiros, digamos assim, tá? Tá certo? Agora, faltou também só alertar uma coisa, que também o relator do substitutivo dele, ele tirou até vale transporte e vale alimentação do trabalhador. Né? Então, as empresas vão ter um ônus aí, ou vão cortar, né? Ou vão marcar com isso, o que vai diminuir mais ainda o lucro quer dizer, vai aumentar mais o lucro da pessoa jurídica, né? Porque não vai mais poder deduzir isso. Tá? Então, ele vai contra o trabalhador. Me esqueci que essa é uma questão importante que eu estava vendo aqui. Confrade Virgínio, gostaria de falar, por favor, Marco Paulo. Eu só queria acentuar o seguinte, confreira Marielbe, eu não vou desistir, não. Eu estou cansado só, porque agora mesmo fui eleito presidente do Conselho Superior da Associação Comercial, o que vai me fazer, sabe, continuar nessa luta. Mas o que eu disse que eu estou cansado, confreira, é o seguinte, há 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, todos nós vivemos a informação do aumento do gasto dos deputados para as eleições. O fundo partidário. O fundo partidário. Eu me senti ofendido. Para mim, foi uma ofensa pessoal, sabe? No momento que nós estamos passando, eu leio isso e essa coisa continuar, isso não é para nem existir, não é nem aparecer na mídia, isso não existe. Esta coisa, confreira, é que me cansa, sabe? Vou continuar na luta, sim, mas o cansaço, eu digo que está chegando, porque, volto a dizer, isso é um pequeno detalhe dessa coisa. Aumento do fundo tributário numa hora dessa no Brasil, para mim, é um tapa na minha cara. Não, e quanto aumentou, né? Passar de 2 bilhões para 6, né? É uma coisa que não existe. Para fazer campanha eleitoral, que é um gasto inútil, né? Quer dizer, então, realmente... Jesus. Então, Virgínio, alguma coisa? Confrade Virgínio. Virgínio, gostaria de se manifestar? Alô? Pode falar. Sim, pode falar. Ivo Zanon, aqui de Santa Catarina. Sim, por favor.
Boa tarde, presidente. Posso me Sem dúvida manifestar? aí. Prossiga. Certo. Parabéns, confreira Mari Elbe. Eu acompanho o seu trabalho nessa área tributária, como jurista até, se me permite, né? Como a Mari Elbe, né? A nossa confreira, como jurista. Acompanhei também aquele trabalho dela no CARF, quanto àquela questão lá do voto de desempate do presidente, muito atentamente. Nós temos várias armadilhas nessas reformas aí no Brasil. A primeira delas, ela vem já desde a época que se iniciou esse discurso aí do imposto único. Isso aí tem embutido uma centralização de poder, uma centralização na União. Que deveria, o processo que deveria ocorrer, no meu entender, seria contrário, uma descentralização, porque a descentralização ela traz o Estado de direito, e a centralização ela tem uma tendência muito forte ao Estado de poder. Estado de direito e Estado de poder. O que nós vivemos no Brasil, que acontece tudo ao contrário, por quê? Por causa do lobismo do Estado de poder, em que o cidadão é refém desse Estado de poder. Ele é refém como assalariado, eu diria até como funcionário público de carreira, porque se fala muito de diminuir o Estado brasileiro, né? Mas nunca se diminui os cargos em comissão, eles vão diminuindo os cargos de carreira, aí fica só cargo em comissão, que é cargo político, em que eles não saem quando muda se elege um novo governador, os cargos de comissão não são, os ocupantes de cargos de comissão, eles não são demitidos. Vem outros e vai se acumulando. Aí que está o custo Brasil, no meu entender. Então, nós temos que ficar atentos a essas armadilhas, né, que trazem essas reformas. Eu mandei a minha contribuição, inclusive eu coloquei que essas reformas aí, tanto administrativa quanto tributária, elas trazem novas fórmulas de ficar como está, com os mesmos beneficiários do sistema. Então, fiquemos atentos a essa armadilha aí da centralização, que está embutida nesse discurso do imposto único, e no Brasil, atualmente, nós temos um Estado de poder e não um Estado de direito. Parabéns, mais uma vez, confreira Elbe. Essa é a minha colocação, presidente. Obrigada. Obrigado. Eu não me manifestei há pouco, porque eu não estava conseguindo colocar o microfone, mas eu queria só deixar registrado, em primeiro lugar, parabenizar a Mari Elbe, pela sempre brilhante nas suas disposições, e dizer que eu tive, talvez, a oportunidade de atuar tanto no serviço público, num determinado momento, na representação de uma classe, que eu fui presidente de uma associação de produtores independentes de televisão, e como empresário. E eu vejo, tanto quanto o ilustre amigo e confrade Marco Polo, que eu continuo na luta, embora eu tenha sofrido muitas derrotas em função dessa forma em que o empresário, a pessoa que se tenta empreender, ele é castigado, e sempre foi e vai continuar sendo, enquanto não houver uma conscientização que o Estado é para servir, não para ser servido. Essa é a minha posição, em curtas palavras. Sim. Francisco Jesus, não. Isaura também não. Bem, quando eu colocar, também foi dito agora há pouco, pelo nosso Wilson Nunes, essa questão da centralização do poder, quando ele enfatizou a questão da Estado de Direito e Estado do Poder. E realmente a própria filosofia, né, o estudo dos poderes, diz que o poder ele é multiforme. Ele se manifesta de diversas formas de acordo com a conjuntura. Tá? E o que acontece, além disso, o poder também, à medida que os poderes se expandem demais, há um conflito entre os poderes, principalmente entre os poderes da República. E isso está muito evidente hoje em dia no nosso país, né?
há um conflito permanente entre o legislativo, o judiciário e o executivo, né? Onde as competências praticamente não estão sendo respeitadas. E cada um desses poderes, esse poder específico, ou os poderes, querendo se prevalecer sobre os demais, não respeitando justamente os limites, né? Inclusive, recentemente, aí, já dentro da questão política, estava até prevista uma reunião entre os chefes dos poderes para decidir isso. Até onde, né, está a competência de cada um, sem justamente entrar dentro da competência do outro. À medida que isso ocorre, quer dizer, não há uma mentalidade nacional de o que é melhor para a nação. Tá? O que as pessoas querem, dependendo da oposição que esteja, é impor vontades, né? Sem justamente avaliar o verdadeiro resultado de tudo isso, né? Porque o poder ele termina, né? O poder não é permanente. As pessoas que estão exercendo o poder, né, não são permanentes, né? Nós estamos aí praticamente há um ano e meio, né? Uma eleição presidencial que tudo pode acontecer, que é verdade. Vivemos hoje num continente, né, extremamente complicado, esse continente latino-americano, né? Nossos vizinhos estão em todos os problemas homéricos, né, iguais ou muito piores que o nosso, né? Principalmente no que diz respeito ao aspecto econômico, né? E isso também é uma preocupação, né? Que a gente não caia numa situação dessa aí. Nosso país não pode ter, pela dimensão que tem, pela riqueza que tem, né? Pela capacidade que tem de produção, né? E, acima de tudo, pela imaginação do povo brasileiro e da força dos nossos jovens e da experiência dos nossos mais jovens, como é o caso do nosso confrade Marco Polo, que não se deve esmorecer. O cansaço, sim, o cansaço é normal. Existe o cansaço físico, né? Existe o cansaço intelectual, mas a vontade de justamente fazer, ajudar, né? Para que as coisas aconteçam da forma correta. Isso é um legado, viu, confrade Marco Polo, que, assim como os demais que aqui estão deixando para o país. Eu até aproveito a oportunidade para me parabenizar pela sua assunção lá no processo do comércio do Rio de Janeiro, é uma função que também enobrece todos nós. Gostaria nesse momento também de... Sim, não, quer falar? Alguém? Não, pode complementar. Sim, Edson. Desculpe, Paulo, eu fiz uma anotação antes e eu esqueci de fazer esse comentário. É uma mensagem muito dada para quem é o gestor orçamentário no serviço público, no qual, exemplo, eu fui na área empresarial muito tempo e depois passei um período na área pública. O problema do gestor empresarial hoje em relação a questão da carga tributária. Como você está gerindo o orçamento nas empresas, você tem o custeio e o investimento pessoal. Ou seja, como é que você está administrando isso na relação a cada dia? As pegadinhas. Estou falando com exemplo prático que eu passei, vivi na vida. É questão do contingenciamento, você joga, é questão de remanejamento, é questão de você não executar investimento para dar previsibilidade do custeio pessoal. Ou seja, agora, isso tudo na relação diária, alguns colegas estão esquecendo da LRF, entendeu? Tem uma pegadinha no final em cima disso, não resta dúvida. Agora, eu tenho pena que hoje, que eu já passei, como é que os colegas estão se virando em dado momento nesse segmento, entendeu? Que é muito fácil você não executar, fazer remanejamento, fazer contingenciamento, e, no final, o teu orçamento vira uma bagunça, entendeu? A base para a fundamentação, para projeções seguintes, são horríveis, entendeu? O outro segmento também, que eu deixei de falar também, desculpe, Paulo, é a questão existe quase que 5.470 municípios, me parece, sendo que a maioria, quase, alguns não tem renda própria, receita própria, tudo só tem custo, e coisa alta. Então, como é que tem uma quantidade de municípios que não tem uma receita própria? Então, essa é a disparidade.
E deixando o aspecto final também, é a questão, por exemplo, na área empresarial, o que isso trouxe de efeito para o custo Brasil? Ou seja, o empresário está cansado, está penalizado. Eu estou batendo muito hoje, como eu estou aposentado, olhando a relação dos meus colegas, conversando em consultoria, é brutal essa carga tributária a nível empresarial. É um desestímulo a buscar emprego, é desestímulo a distribuir renda, é uma coisa que tem que ser repensada. O empresário está cansado de pagar imposto, está cansado de ter um sistema tributário que não agregue valor. Cadê o valor agregado que sempre falaram? E todos esses impactos que vão fazer é para o futuro, nada de efeito atual. No exemplo, é só olhar os princípios da OCDE internacionalmente. Tem relações que tem que se discutir, entendeu? Agora o colega falou muito bem do fundo partidário, isso é um absurdo, de 2 bi para 6, para isso tem dinheiro. Para o resto, como é que fica? Lógico que vamos dizer, esse orçamento desse ano foi uma crise, que você teve uma tempestade perfeita, uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política, mas foi um orçamento fora, foi um orçamento excepcional, que foi aprovado pelo Congresso, e não tem uma implicação geral em cima disso, mas para frente vai ter seus efeitos. Então, eu tenho uma questão de o que isso vai trazer em redução do custo Brasil. Nós precisamos de competitividade, nós precisamos levantar, crescer o país. Aí não tem sentido, a economia está paralisada, está patinando. Por quê? Porque falta infraestrutura, tecnologia, ou seja, o empresário tem que ter esse incentivo para investir, tem que trazer esse segmento, senão vamos ter uma dificuldade muito grande. Desculpe, Paulo, eu estava guardado na goela aqui, eu não queria deixar passar, não, que eu tinha feito as anotações e aproveitar esse momento tão rico de discussão. Obrigado. Excelente. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma apresentação. Está aqui ao nosso lado agora o doutor Ricardo Moreira, que é advogado, presidente aqui justamente foi vice-presidente da Federação Nacional de Cultura, é presidente do Sindicato das Entidades de Cultura Física e de Esportes Terrestres, Aquáticos e Aéreos do Estado do Rio de Janeiro, diretor jurídico do Yacht Clube aqui de Caraí, Herói, sócio-controlador da Ricardo Moreira e advogado associado, especialmente esse ambiente aqui que nós estamos, né, utilizando. E, além disso, faz parte também, irmão, aqui do nosso confrade da maçonaria e também da atividade empresarial. E gostaria de todos de agradecer ao senhor pela sua presença aqui na nossa reunião. Bom, obrigado aí pela gentileza da apresentação. E, na verdade, eu tenho que pedir desculpas por não ter conseguido estar aqui há mais tempo para acompanhar a palestra aí, que, pelos comentários aqui do João Alexandre, foram bastante interessantes, mas que ainda vou pegar pelo menos um finalzinho dela. E eu quero que você fique à vontade a todos. Aqui é a nossa estrutura aqui, montada pelo João Alexandre, vai estar sempre à disposição de vocês para a realização de eventos aqui dessa natureza. Obrigado a todos. Obrigado, senhor. Na sequência, alguém mais? Alguém mais gostaria de se manifestar? Não? O presidente Arlindo. Deixando ao plenário, se ainda tem mais alguém para se colocar, eu gostaria de fazer a minha colocação. Alguém mais para falar? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar a nossa confreira Marielbe. Sua Excelência foi extremamente feliz, mais uma vez, na sua apresentação e a sua exposição. E é muito importante quando ela coloca que a academia deveria ter uma participação mais efetiva nesse processo de posicionamento. E enquanto ela falava sobre essa questão, e quando me colocou que tinha 27 anos na Receita Federal, é para tirar o chapéu e bater palmas, porque a gente sabe o quanto é o trabalho que se tem dentro da Receita no seu dia a dia pelos seus técnicos, pelos seus profissionais. Até porque, companheira Mariel Confreira, eu tive a oportunidade de conviver
ao mesmo tempo com vocês naquela época. Eu fui diretor do Departamento de Sistema Tributário do SERPRO, no Brasil todo, e fazíamos muitas inovações para poder ter esse elan, ter todo esse contexto que você hoje bem representa aquela classe que é brilhante. Desde a época lá da Receita, do CF, das regionais, eu sempre bati palma para o alto nível do profissional da Receita Federal. Está aí expressado hoje pelo seu trabalho. Nós falamos aqui da nossa academia, da nossa ANE. Está me ouvindo, Paulo? Sim, perfeito. Prossiga. Falando da nossa academia, eu vejo que esse trabalho, a academia pode contribuir muito com algumas considerações que vêm a ser tratadas. Vejam só, a nossa academia, ela vem trabalhando sempre com a visão estratégica. Isso leva tempo. Você, para tentar pegar uma instituição, para que ela tramite, ela possa verter estrategicamente, leva tempo. E com ela veio o Brasil do futuro. O Brasil do futuro é importante. E aí eu ficava para saber da nossa ilustre Marielbe, das premissas dessas propostas. Porque uma proposta da reforma tributária, como disse o nosso confrade Edson, ela não pode tramitar sem ter algumas pré-condições, inclusive a questão de gasto público, reforma administrativa, etc. Mas eu volto ao Brasil do futuro. A ANE, na questão do Brasil do futuro, ela trabalha no foco do Estado brasileiro. E, para isso, um Estado mais justo, um Estado enxuto, um Estado leve, um Estado descentralizado desse poder federativo. E nós não estamos vendo isso. E nós estamos trabalhando, e a bandeira da ANE tem permeado por essa linha, um Estado mais enxuto. Uma outra questão a colocar é o aspecto do campo das premissas. É não esquecermos que lá no trabalho do Brasil do Futuro tem a questão da produtividade. Se você trabalha a carga tributária muito puxada do jeito que está, é porque outros pontos estão soltos. Uma delas é a produtividade. Tem que ser trabalhado, tem que ser pensado, tem que ser debatido, tem que ser discutido. A outra questão a colocar é o problema que a ANE vem trabalhando a bandeira em defesa da Amazônia. A Amazônia é nossa, a Amazônia é verde e amarela. E a Amazônia serve de referencial para nossas riquezas. Me lembro que na Amazônia nós temos lá a Sudã, o governo da Amazônia. Nós temos a Zona Franca de Manaus, nós temos a Zona Franca em Macapá. E aí, junto com isso, vem o quê? Vem o incentivo, vem as isenções. Colocou muito bem aí o nosso confrade Edson Cordeiro com relação à questão das isenções. Olha, lá em Brasília, eu me lembro, quando passamos de Brasília, mais de 20 anos, as isenções eram a leitura diária no Diário Oficial. A carga pesada que se escoa poderia ser uma carga presumida, elas vão embora com as isenções. Certamente, muitas delas justas, porém outras têm que ser repensadas. E os incentivos também é algo que tem que discutir e pensar. Quer dizer, a Zona Franca de Manaus ela ficou daquela forma graças ao incentivo, mas é uma discussão, um debate. Mas nós temos a SUDECO, temos a SUDENE, nós temos todo um modelo de incentivos e propostas para desenvolvimento regionais que certamente alivia. A Paula foi modesta aí na sua abordagem, quando disse que não está acompanhando efetivamente essa reforma, mas ela tem um trabalho similar que é interessante, porque nós não podemos esquecer
da carga tributária do contexto da federação. E aqui no Estado do Rio de Janeiro vem sendo feito um trabalho para se discutir os impactos justamente da carga tributária no contexto do Estado com reflexo na União. Então, se a gente olhar bem, a gente teria um capítulo aí de premissas, Paulo, poderia agregar a um documento rico, como está essa exposição da Marielbe, e podemos ter algo bem interessante. E talvez, Marielbe, se você me permita, Marco Polo me permita, a nossa associação comercial do Rio de Janeiro, ela faz parte da ANE. Ela está justamente na parte honorífica da ANE. Não só a associação comercial, como a presidência da associação comercial. E seria muito interessante nós buscarmos, de repente, ter uma interatividade também no contexto da ação comercial. Por quê? Porque a referência do Rio de Janeiro, e para isso a ANE, ela está com um trabalho interativo na questão do ProRio, que é justamente buscar uma alavancagem econômica do Estado do Rio de Janeiro. Em síntese, nós temos aí um bom trabalho e acho que estamos no caminho certo. E teremos só um detalhe. Se essa é uma proposta da ANE, ela passa pelo trabalho de uma plenária da ANE, ou seja, buscarmos levar ao final a uma audiência para a massa acadêmica. E certamente tem a sua riqueza de conteúdo que possa adicionar isso. Basicamente, era isso que eu queria colocar, Paulo, e parabéns aí pelo trabalho aí de protocolar que está sendo feito. Eu deixaria, então, para ouvir a Marielbe e o Marco Polo. E quem mais? Presidente, seria interessante se pudéssemos contar também com o apoio da Associação Comercial, né, que também é uma entidade de peso, né, para, de repente, eu assinar uma carta conjunta. Aqui em São Paulo, várias entidades de FEComércio já fizeram. A gente está trabalhando numa manifestação do CNC, então tem muita gente se manifestando. Quanto mais gente manifestar, é uma força que vai ganhando para ver. Outro dia eu vi uma palestra do relator, com todo respeito, ele não sabia o que é que estava fazendo, né? Ele nem sabia o que é que estava sendo os impactos e os reflexos, né? Então, e é o relator que está votando isso aí, que está encabeçando. Então, eu acho que precisa se esclarecer, inclusive, aos outros parlamentares, né? Marco Polo. Sem som. Presidente Arlindo, a sua proposta está absolutamente aceita, acho importantíssima, e posso afiançar que um dos nossos primeiros atos, lá como presidente do Conselho Superior, foi fazer um acordo de cooperação com a Federação das Indústrias, com a Firjan, para ganhar, inclusive, mais força nas nossas reivindicações e nas nossas propostas. Ter a ANE junto só nos engrandecerá. Já está absolutamente aceito e vamos trabalhar juntos para isso. Obrigado, obrigado. É honroso para a ANE estar com esse contexto participativo, e o Paulo Roberto será o nosso moderador para a geração desse documento, desse acordo. Ok, Paulo? Ótimo. Fico muito agradecido, não só pelo convite, pela confiança, até porque eu já fiz parte de 3 conselhos da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Fiz parte do Conselho de Segurança Pública e Cidadania, Conselho de Logística e Transporte e Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Então, eu tive a oportunidade de, estando ali durante alguns anos, ver justamente a seriedade com que a Associação Comercial do Rio de Janeiro, e sensibilidade, acima de tudo, com os problemas nacionais, né, vem desenvolvendo a sua gestão, a sua administração. Tive a oportunidade de ali, durante esse tempo, justamente de ter contatos nas nossas reuniões, nas palestras, nas conferências, nos almoços com as autoridades, né, ouvir e ver pessoas que realmente interessadas no destino do país e dedicando, assim, com todo fervor, a sua energia para o crescimento desse país. Assim que eu me sinto muito à vontade com esse seu convite, presidente, e espero realmente, junto aí com os demais companheiros que estão ligados à associação, realmente o nosso Marco Polo, isso desenvolver esse trabalho. E só mais um detalhe, presidente, é que não é só o Marco Polo, não. Nós temos outro membro da nossa ANE, que é agora o vice-presidente sem pasta da Associação Comercial, que acabou de aparecer, meu querido amigo e irmão Lício Araújo. Uma salva de palmas para ele. Parabéns. E recebeu uma medalha semana passada. Obrigado, presidente. Obrigado, meu presidente Marco Polo, pela indicação para a vice-presidência. Foi indicação do doutor Marco Polo, meu nosso nobre confrade e maravilhoso amigo. Eu agradeço a todos vocês os cumprimentos que eu recebi já e prometo que a academia agora se reforça muito mais. Eu entrei para ajudar cada vez mais o meu presidente Marco Polo. Eu estou sempre junto dele e não abro mão dessa camaradagem, essa amizade maravilhosa e do trabalho que a gente vem realizando há muitos anos na Associação Comercial, no Conselho de Comércio Exterior, onde nós tivemos com o presidente da Câmara Brasil-Chile, e sempre ajudando o doutor Marco Polo, porque ele é uma pessoa maravilhosa e os projetos dele são avançados, muito avançados. Obrigado, presidente Arlindo, boa tarde. Seu amigo chegou um pouquinho mais atrasado, porque acompanhou a esposa no dentista. Essas coisas atrapalham o nosso horário. Parabéns a Mary Elbert e a Paula Nazaré e o grupo aí comandado pelo nosso Paulo, que conduziu essa reunião maravilhosa. Muito obrigado, boa tarde. Eu gostaria apenas de solicitar do plenário 2 itens. Se a Marielbe, por gentileza, pudesse trazer as suas considerações sobre a questão da evasão fiscal e, ao mesmo tempo, a Paula participar com esse documento que a gente faria aí com o Paulo Roberto para fazer o encaminhamento, já dando, junto com a Associação Comercial, para que o nosso estimado e querido Marco Polo tenha já um documento de encaminhamento da ANE. Muito feliz com esse fecho que nós tivemos aqui. Eu gostaria de ouvir a questão da evasão fiscal e dos incentivos, das isenções, né? Presidente, essa questão da evasão fiscal hoje, ela está muito controlada, no sentido de que hoje existem muitas declarações que são apresentadas que fecham brechas de sonegações, né? Então, notas fiscais eletrônicas em vários estados, a questão da e-financeira, os bancos informam mensalmente toda a movimentação financeira de todo mundo, só para ver como é a coisa tão séria. Atualmente, temos milhares de intimações que a Receita Federal mandou para pessoas jurídicas e breve mandará para as físicas, de valores que estão nas contas bancárias que não foram declaradas na SF ou nas declarações das pessoas físicas. Então, tem gente desde 30 milhões, que eu acho uma loucura a empresa deixar isso sem declarar, como 100 mil reais que foi colocada no banco. Então, hoje já está fechando um cerco, porque tem carros, automóveis, etc. Então, muita coisa não se faz mais se não for com nota fiscal. Como também
a questão de que valores, qualquer pessoa que pagar para qualquer pessoa acima de R$30 mil em espécie é obrigada a fazer uma declaração, senão ela incorre em infração. Então, tem vários mecanismos. O que existe hoje são planejamentos tributários sofisticados que todo país tem, e aí os fiscos sempre andam atrás. Por exemplo, as empresas de tecnologia, Microsoft, etc., que vão para paraísos fiscais para pagar menos tributação, né? O Starbucks mesmo, que foi apanhado em bilhões de reais por conta de planejamento que ele fez, considerado abusivo. No Brasil, a gente tem uma norma que autoriza o fisco a fazer isso, mas nunca foi regulamentado. O próprio Supremo já disse que ela carece de regulamentação. Então, o que a gente tem muito é litígio, e litígio exatamente por causa da complexidade. Essa lei, esse projeto sendo aprovado, vai ser uma loucura. A gente estava até brincando, para a gente e advogado vai ser uma festa, porque vamos ter um monte de ações para entrar, vamos ganhar muito honorário, mas como cidadã, eu me vejo diante de um absurdo que eu não defendo, que eu procuro corrigir, porque eu acho que a gente tem que ver a sociedade e a economia de um país como um todo. Se ela não andar bem, ninguém vai andar bem, né? Então, eu acredito, e por isso que eu tenho trabalhado muito, tenho trabalhado em 2 assuntos, tanto na questão de reforma tributária para esclarecer, como também, depois que eu fiz uma pós-graduação em neurociência e estou fazendo hoje em psicologia positiva, eu venho trabalhando também no sentido de possibilitar que as pessoas criem o hábito da felicidade, que eu descobri que felicidade não é uma coisa de sorte, de destino. Você pode treinar sua mente e ter felicidade, tá certo? Então, são 2 coisas que eu me dedico bastante, porque eu acho que eu já cheguei onde podia estar, já consegui tudo, agora tem que pensar um pouco nos outros também, né? Na sociedade, na economia, nas pessoas menos esclarecidas. Obrigada, querida. E eu acho que essa contribuição a gente tem o dever de dar como cidadã e cidadãos, né? Para que a nossa sociedade melhore, que a gente tem aí filhos, netos, e que vai deixando aí, que vão... A gente não pode acabar com a gente, né? Tem que melhorar para o futuro, né? Então, gente, é isso que eu estou clamando a vocês, e estou assim, muito feliz, agradeço os carinhos elogiosos que deram para mim aí, e saber que a gente vai contar também com a Associação Comercial para ir reforçando, e parabenizar o presidente Arlindo, que está sempre pronto. Quando eu dei a ideia, ele já pegou a ideia, eu estava até com medo de dizer para elaborar um documento e ele já me botar no rolo, né? Aí, porque senão pega e bota a gente. Mas eu mando meu material, o colega, graças a Deus, já foi indicado com muita competência, eu mando esse material aqui para o colega para ajudá-lo, né? E vamos nos movimentar aí, né? Estamos cansados, mas também não vamos ficar parados, né, Marco Polo, né, confrade? Obrigada. Presidente Arlindo, mais uma coisa? A Paula Nazaré, que parece que queria falar, né? Não, eu só ia dizer que pode contar comigo, se eu puder colaborar, no que eu puder colaborar, pode contar comigo. E, mais uma vez, parabenizar a nossa confreira e o senhor pelo evento, né? Foi muito bom, agradeço muito, foi muito esclarecedor. Bom, Paulo, você quer falar mais alguma coisa? Não, presidente. Só dizer que realmente nós estamos vivendo um dia histórico, né? O lançamento que houve turístico, deve ter visto, em termos científico e tecnológico, isso aí muda totalmente o conceito hoje que nós vamos ter sobre a humanidade, né? Deve ter visto pela televisão, durante poucos minutos, naquele voo espetacular. Então, isso aí é que faz com que, acho que nós temos muita fé no futuro, viu, com o Flávio Marco Polo e demais, né? Que a cada dia que passa, os avanços que estamos tendo são tão grandes, né? Enquanto nós estamos aqui durante 2 horas, né, nessa reunião, né, milhares de procedimentos, né, milhares de descobertas, centenas de descobertas estão sendo feitas no mundo, e justamente mudar essa mentalidade que alguns têm muito pequena com relação ao que é ser humano, o que é ser pátria, o que é ser político, né? Acho que mostra que temos a nossa capacidade de crescer e desenvolver. Ela está tão pouco, digamos, dimensionada por nós mesmos, que quando vemos um fato como esse que ocorreu, aí vê justamente o que é o poder científico e tecnológico, né?
onde o homem chegou e onde o homem é capaz de chegar. Então, da minha parte, presidente, eu encerro a participação e deixo agora as suas palavras para considerações finais, se for o caso. Gostaria de dizer que eu saio dessa reunião muito feliz, muito contente pelo elevado nível de debate, o elevado nível de participação de todos. E isso daí traz para a Andes, nos seus 77 anos de existência, um fato de relevância. Eu acho que hoje nós, com essa reunião, Mariel, veio oportunizar dar um passo avante nas questões estruturais da nossa organização. Quer dizer, a academia ela tem uma história de vida, ela tem uma dedicação à sociedade brasileira e que ela tem que continuar nesse passo. É uma casa de pensamento estratégico, é uma casa em que se deva buscar o melhor para o país e ter o Estado brasileiro no nível que nós desejamos, a sociedade deseja. Eu fico feliz, Paulo. Parabéns pela reunião, parabéns a todos os presentes. Está encerrada a reunião. Boa tarde a todos. Bom descanso. Boa tarde, pessoal. Prazer. Boa tarde.